Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Santos mártires da Revolução Francesa, rogai por nós. Bom, na última conferência a gente havia começado a falar da vida na prisão do Carmelo de Paris, né? Na verdade, Paris tinha 2 Carmelos. Que eu saiba, só tinha 2 mesmo. Nós estamos falando do Carmelo, onde hoje fica uma universidade católica, etc., né? Aliás, não é nem muito boa, não. Então, obviamente, o Carmelo não era uma prisão, né? O Carmelo foi transformado em depósito de padres, né? Aquilo não era uma prisão, né? Para juntar os padres, basicamente os padres não jurões, para matá-los no momento apropriado. Esse era o plano, né? Diziam aos padres que eles estavam lá apenas aguardando o momento de serem deportados para fora da França, né? Que já seria uma coisa abominável, né? Deportar, mas matar, isso é uma coisa nova na história, né? Matar de uma maneira sistemática, planejada, fria, né? Contratar pessoas para fazer isso, pagar a essas pessoas, isso é uma coisa nova na história. Bom, os padres que estavam lá na igreja, né, a igreja lá do Carmelo, que é a igreja de São José, uma grande devoção de Santa Teresa d'Ávila, ou Santa Teresa de Jesus. Esse era um Carmelo ligado, que chegou na França a partir da Espanha, né, na nova ordem de Santa Teresa, né? Os fiéis lá do bairro mandavam comida, colchões, etc., né, para os padres que estavam lá. Que nos primeiros momentos eles se deitavam no chão, né? Dormiam no chão frio, né? Então os católicos começaram a mandar ajuda para esses padres. Foi permitido que fosse feito isso, né? Inclusive a comida também, né, era mandada pelos fiéis para os padres, né? É um reconhecimento, como eu falei, né? A igreja continuava muito inculcada, né, na cabeça do povo, né? A nobreza é que tinha se degradado muito mais, né, em termos de religião. Mas o povo mantinha viva a religião, né? Então eles se preocupavam com os padres, né, sem os quais não haveria salvação para eles, não haveria os sacramentos, né? E eles tinham um carinho grande pelos padres, né? Como acontece em geral sempre. Inicialmente, eles não podiam sair da igreja, até que um médico chegou, não, tem que deixar eles saírem, senão vai ter uma epidemia aqui, uma peste aqui dentro, né? Vai morrer todo mundo, e nós, que estamos sendo os guardiões desses padres, vamos sofrer também de doenças. É muito pouco salutar, né, deixar tanta gente presa num lugar fechado. Então tem que deixar que essas pessoas saiam alguns momentos por dia, e para que
seja desinfetado o lugar, né? Queimando ervas, etc., lá dentro, para manter o ambiente minimamente saudável. O ambiente, obviamente, era péssimo, né? Os guardas, eles tinham noção, eles ouviam conversas do lado de fora do que é que podia acontecer com os padres, né? Então, e alguns deles já estavam imbuídos desse novo espírito anticlerical, né, da Revolução. Então, por exemplo, maltratavam os prisioneiros, né, insultavam o Papa, né, chamavam o Papa de anticristo, né. Os 3 bispos que estavam presos lá, eu falei isso na conferência anterior, né, eles eram, vamos dizer assim, os chefes dos prisioneiros ali, internamente, né. Então as pessoas se organizavam em obediência a esses 3 bispos, né. Tinha um arcebispo e 2 bispos, né. Quando esses bispos chegaram, já havia prisioneiros lá, todo mundo se levantou, todos os padres se levantaram, etc., né, cumprindo todo o ritual da hierarquia católica, né. E uma coisa assim que a gente começa a pensar, né, eles não podiam rezar a missa, os padres. Ninguém rezou missa lá no Carmelo de Paris, esse Carmelo que era um depósito de padres, né. Que coisa, não? E nem todos os padres conseguiram levar o breviário para a prisão, né? Então não dava para cada um dos padres ler o seu breviário todo dia, como é a obrigação dos padres, né? Então eles se revezavam nessa leitura, né? Se dividiram em 3 grupos, sob a orientação de cada um dos 3 bispos, né? Para fazer essas coisas, né? Então um grupo rezava, um grupo lia o breviário, um grupo saía para o jardim nas horas lá permitidas, mas tudo sem atrapalhar a oração e a leitura do breviário dos outros, né? No jardim havia um oratório de Nossa Senhora. Como foi feito muitas vezes na França, esses lugares sagrados pelo martírio, né? E outros lugares também, mas esses, em particular, esses lugares que se tornaram sagrados pelo martírio, eles foram destruídos. Passaram ruas no meio, né? Então, de vez em quando, por exemplo, aqui tem esse oratório de Nossa Senhora, hoje ele estaria no número 102 da Rue de Rennes, que é uma rua muito importante lá de Paris. Lá. Uma rua muito importante. Eu coloquei aqui, quando eu tirei muita foto quando eu fui lá, as fotos aqui não são minhas, mas tirei muita foto, essas fotos dos ossos, né, de alguns dos mártires estão lá, na cripta da igreja de São José, né? Então, por exemplo, aqui tem uma imagem dos 3 bispos, né? O arcebispo e os 2 bispos, que eu já mencionei, os ossos, né, de muitos desses mártires, aqui também um ossuário desses mártires, né? Esses ossos foram encontrados num poço que havia dentro do Carmelo, né? Hoje não, acho que já não estaria mais dentro do Carmelo, pelas ruas que foram passando no meio do Carmelo, mas é uma coisa muito tocante de ver, né? Então esse primeiro aqui tem uma legenda, né,
que diz o seguinte: tendo preferido a morte à violação da santa lei de Deus, eles foram massacrados. E no outro, lembrai-vos dos homens que vos dirigiram espiritualmente e vos trouxeram a palavra de Deus. Contemplai o seu fim precioso diante de Deus e imitai a sua fé. Isso está lá. Tem outras coisas preciosas nessa cripta, tá? Que é uma coisa muito tocante. Bom, vou falar um pouco de cada uma de algumas das outras prisões, né? Então, a prisão de São Firmino, né? Era um seminário nessa época, né? E era um seminário já há mais de 250 anos. E os padres que estavam nos seminários foram presos nas suas próprias celas, ficaram presos nas suas próprias celas, né? Os padres que foram presos em outros lugares nos arredores de Saint Firmin, eles foram colocados em outros lugares lá do prédio, né? Uma coisa curiosa, sempre os lugares bons do seminário, do Carmelo, desses outros lugares, era ocupado pela burocracia da Revolução, né? Então, por exemplo, a seção dos Sans-Culottes, né, ocupava uma parte dos edifícios, né, de São Firmino. Obviamente, tudo que chegava de fora era revistado, né? Mesmo uma garrafa d'água era revistada e tal, né? Os caras são muito perigosos, né, e tal, né? Essas coisas que vão falando, né? Brevemente, né, o que se tornou e era no começo da Revolução Francesa o Seminário de São Firmino foi criado em 1250, reinado de São Luís IX, rei de França, né? Era um colégio dos Bons Enfants. E depois, o próprio São Vicente de Paulo, foi isso que me atraiu aqui, né? Eu coloquei nessa cor azul, assim. O próprio São Vicente de Paulo se tornou o principal, né, dessa escola, né? Em 1624. Em 1625, São Vicente de Paulo criou aí uma comunidade, né, que depois tomou o nome dos Padres da Missão e dos Lazaristas. Mas depois o próprio São Vicente mudou essas coisas, né? Então, esse seminário, você vê, estamos falando aqui em 1625, ele ficou seminário até a Revolução acabou com todos os seminários, né? Acabou com os seminários, acabou com as ordens religiosas, suprimiu tudo. A ideia deles, né, coitados, era destruir a igreja, como se a igreja fosse destrutível, né? Então, em 1792, o seminário foi transformado em depósito de padres refratários, né? Ou seja, são os padres que não juraram a Constituição Civil do clero. Esses são os grandes inimigos da França, né? Pois não quer obedecer às leis da França, que são leis contra eles, contra a igreja, né? Como é que eu posso obedecer uma lei contra a igreja, né? Então, dos 93 detidos no seminário de Saint Firmin, 76 foram massacrados. É uma coisa hedionda, né? Ainda depois dos eventos desses massacres, né, em 1792, os edifícios associados ao seminário de São Firmino foram transformados numa instituição para jovens cegos, né?
cegos eram eles da Revolução, na verdade. Depois, de 1844 a 1860, né, virou uma caserna. Muitos desses edifícios religiosos, né, se tornaram casernas, né? O exército francês foi ocupando, etc. Eram coisas sólidas, né? Boas para essas coisas. Depois ele se tornou uma loja de venda de domínios, quer dizer, uma loja de corretagem para venda de terrenos agrícolas, etc., né? E, finalmente, em 1920, foi destruído o edifício onde era o seminário de São Firmino, né? E essa referência aqui diz assim: nenhuma placa comemorativa guarda a lembrança dos mártires no seminário de São Firmino, né? Na época ainda dessa loja de corretagem, havia lá uma sala chamada Sala dos Mortos, estava escrito lá, né, em lembrança das vítimas de setembro de 1792. Depois tinha uma outra prisão chamada La Force, a força, né, La Force, né, que era uma prisão de direito comum, né? Então, em tese, não era um lugar para depositar padres, prender padres, né? Depois tinha uma outra prisão, que era chamada prisão da Abadia. A Abadia era a Abadia de Saint-Germain-des-Prés, São Germano dos Prados, né? Na época em que essa abadia foi feita, isso ficava nos Prados, né, de Paris, fora de Paris, né? Realmente hoje está no coração de Paris, né? Uma região agradabilíssima. Havia lá, como costumava haver nos monastérios, nas abadias, prisão para os monges e frades, né? Eles cometiam delitos, então havia pena para eles também. Essa prisão se tornou uma prisão civil, né? E principalmente uma prisão para militares. Por isso que a Guarda Suíça, que não morreu no massacre de 10 de agosto das Tulherias, quando a monarquia foi derrubada, quase todos os guardas suíços foram massacrados, mas alguns sobreviveram e foram colocados nessa prisão, na prisão da Abadia, prisão de l'Abbaye. Também lá na Abbaye, né? Abbaye, obviamente, havia padres lá, né? E esses padres que estavam lá e os que vieram depois não podiam também rezar a missa. Mas lá eles conservaram o breviário, eles podiam pelo menos ler o breviário. E nessas prisões, né, os padres podiam falar uns com os outros. Então, a discussão dos padres era o seguinte: será que... Porque depois do juramento da Constituição Civil do Clero, como a Revolução viu que muitos padres, a maioria dos padres, não tinha jurado e nem tinha nenhuma disposição para jurar, eles criaram outro juramento, chamado o juramento de liberté et égalité, liberdade e igualdade, né? Aparentemente mais suave, né? Mas a discussão dos padres é: será que a gente pode jurar isso? Será que isso é permissível do ponto de vista da religião, né? A maioria achou que não, né? E vamos ver o que é que acontece com esse juramento. Esse juramento foi usado como um pretexto para o massacre, né? Um dos pretextos do massacre, né? E aí, na dúvida, o que é que os padres fizeram? Eles decidiram fazer uma pergunta para Roma. Então, no dia 17 de agosto de 1792, eles mandaram uma correspondência para Roma, através do internúncio, né?
Não tinha mais núncio na França. Então, o internúncio é um prelado que faz as vezes de um núncio. Ele não é um núncio, mas ele faz as vezes de um núncio. Um núncio é um núncio informal. Então, esse internúncio, chamado Salamon, mandou a pergunta para Roma. Essa pergunta só saiu de Roma com a resposta, né, no dia 5 de setembro. Já estavam todos mortos, né? A Revolução Francesa é uma coisa absolutamente inexplicável, né? Na sua crueldade, desumanidade, na contradição dos seus próprios princípios, né? Liberté, égalité, fraternité. Né? Tinha nada disso, né? Era só propaganda. Bom, enquanto isso, os eventos históricos fora das igrejas e dos conventos e das abadias estavam acontecendo. Eu havia mencionado que finalmente, né, algumas monarquias europeias se deram conta de que o que estava acontecendo na França, no começo ele falou, legal, deixa a França se enfraquecer, né? Melhor, a França era o país mais rico e mais populoso da Europa. Então, deixa a França enfraquecer, está ótimo, né? Eu vou me dar bem. Até o momento em que eles se dão conta de que, bom, isso pode acontecer comigo, né? A revolução pode chegar aí. Como chegou a revolução em todos esses países da Europa, né? E aí eles resolveram se mobilizar contra a França. A França declarou guerra a eles, né, a Prússia e a Áustria, e um exército prussiano, austríaco, eu acho basicamente prussiano, estava avançando na França, no norte lá da França. Então, os prussianos já tinham tomado uma primeira fortaleza francesa e agora estavam cercando Verdun. Paris entrou em pânico, né? E aí criaram aquela coisa de a pátria está em perigo, né? Todos temos que lutar, etc. Né? Quem estava em perigo eram eles, né? Eram os chefes da revolução, em primeiro lugar. A França estava em perigo por causa deles, né? Mas a defesa não era da França, era deles que eles queriam fazer, né? Isso daí, como sempre na vida, na política, né? Gerou um pretexto para matar os padres e para matar quem eles quisessem, da nobreza também, né? Então, a França estava... E Verdun se rendeu mesmo, tá? No começo dos massacres de setembro, Verdun tinha se rendido, né? Então estava um pouco de pânico lá em Paris. Então foi feito um anúncio lá em Paris, né, para todo mundo marchar para Verdun, né? Mas aí vem a política se aproveitando das circunstâncias para resolver um problema que não tem nada a ver com o outro, mas que o político faz uma união forçada entre esses eventos, né? O inimigo está nos atacando, vamos aqui resolver os nossos problemas com os inimigos internos, né? Que era, em primeiro lugar, a religião. A Revolução Francesa, em primeiro lugar, o problema da Revolução Francesa era a religião católica, né? Não era nenhuma outra religião, era a religião católica, porque a religião católica não pode mudar para aceitar determinadas coisas. Então vamos matar os católicos, né? Vamos acabar com a religião matando
os religiosos, né? Então, então eles começaram a tramar e arquitetar politicamente a morte dos padres, né? E aí começa a ter a proposta, não, vamos, antes de nós irmos para a fronteira, nós temos que nos desfazer, né, desses indivíduos nas prisões, em particular dos padres detidos no Carmelo de Paris. Numa outra intervenção, alguém falou, temos que matar todos os padres, né? Que coisa, não? Alguém tentou, um ou outro tentou proteger, não, mas isso não pode ser e tal, não foi ouvido, né? Como sempre acontece em ocasiões desse tipo, né? Como é que você soava o alarme na cidade? Eram os sinos, né? Tocava o tocsin de todos os campanários lá de Paris. Mas, segundo Danton, espero chegar nesse ponto, poder chegar nesse ponto hoje, Danton, um revolucionário muito radical, disse assim, né? Isso aqui não é um sinal de alarme, né? É um sinal para nós atacarmos os inimigos da pátria, né? Inclusive e principalmente quem estava preso em Paris, principalmente os padres presos, né? E os presos ouviam aquilo, né? Eles ouviam os sinos, o barulho, a confusão, a gritaria lá fora, alguma coisa está acontecendo, né? Ninguém pensa numa morte assim. É um negócio tão absurdo você matar padres que estão presos para serem deportados, que já é uma coisa bárbara, né? Matar, ninguém acreditava nisso. Os padres não é possível e tal, né? Isso não passava pela cabeça, né? Às vezes uma pessoa que trazia a comida dos padres dizia, padre, fujam, eles vão matar vocês. Pô, não é possível, não pode ser, né? As pessoas ouviam as coisas lá fora, né? Isso eu estou falando aqui já do dia 2 de setembro, que é o dia dos massacres. Começam no dia 2, o grosso dos massacres ocorre no dia 2 de setembro de 1792, né? Nesse dia, né, os presos se dão conta de que alguma coisa realmente está acontecendo, né? Eles são revistados de uma maneira mais detalhada, a comida deles é servida mais cedo, tiram coisas deles assim, tipo uma faquinha, uma coisa que eles tivessem, uma navalha, etc. Tiram essas coisas deles, né? Os fornecedores de comida querem receber logo o pagamento pela comida que estão entregando, porque eles lá fora já sabiam que alguma coisa estava muito forte, estava para acontecer contra os padres, né? E aí os massacres começam às 15 horas. Na abadia de Saint-Germain-des-Prés e no Carmelo. São próximos um do outro, não são muito longe um do outro, né? A gente vai facilmente a pé de uma coisa para outra. O total das vítimas, das pessoas assassinadas nos massacres de setembro, é alguma coisa entre 1.243 e 1.411 pessoas. Bom, na abadia, os massacres durarão até o 4 de setembro, né? Final do dia do 4 de setembro. São 180 mortos, entre os quais 21 padres
Veja bem, eram 238 prisioneiros na abadia, mataram 180. Eram 29 padres que estavam presos lá, eles mataram 21. A proporção de padres mortos é muito maior do que a proporção de civis mortos, né? E leigos mortos, né? No Carmelo, o massacre acabou umas 18 horas naquele dia, teve 116 mortos. O total era de 162 a 172 prisioneiros, mataram 116. A gente vai ver como é que os que não morreram, o que é que aconteceu para eles não morrerem. No Carmelo eram padres, né? Eram todos padres. Havia alguns civis, alguns leigos lá no Carmelo. Pessoas que... Isso foi uma coisa que me tocou muito quando, muitos anos atrás, eu estava lendo essas histórias, né? Alguns leigos se recusaram, porque eles falaram, você pode ir embora, você não é padre, você pode ir embora. Não, eu vou ficar aqui, vou ficar com o padre que salvou a minha vida espiritual, né? O padre que me colocou no caminho do céu, né? A gente sabe o nome de um ou outro dessas pessoas, um negócio tocante. Então, quase todos eram padres, mas havia alguns leigos nessa situação que eu mencionei. Em torno da meia-noite, né, foi a vez da La Força, né, a prisão da Força, né? 165 mortos, entre os quais 3 padres. Não tinha padre lá. Então, 165 mortos dos 408 detidos. A matança na Força durou até 7 de setembro de manhã. Na prisão de Châtelet, foram 220 mortos, né? Mais ou menos. O total era de 269 detidos. Aí a proporção foi grande. Esses eram prisioneiros de direito comum. Não era uma prisão para os padres, não estavam lá. Mas lá no Châtelet, esses massacres só terminaram no dia 3 de setembro, às 4 da manhã. No dia 3 de setembro, a partir de 5 horas e 30 minutos, e mais ou menos durante 2 horas, né, os assassinos atacaram os detidos do seminário de Saint-Firmin. Foram 77 mortos, todos padres, exceto 4 leigos, que quiseram ficar, também como lá no Carmelo. Quiseram ficar com os padres que salvaram a vida deles, espiritualmente falando. Havia 91 ou 93 detidos, foram 77 mortos. É muito grande a proporção. No seminário de Saint-Firmin. Nos Bernardinos, né, é um complexo ao lado do seminário de Saint-Firmin, foram massacrados 73 prisioneiros de crimes, né, forçar, em francês, eu não me lembro aqui como é que... dos 75 que estavam lá, mataram todos. Né? Eles estavam a ponto de ser transferidos para um lugar onde eles teriam trabalhos forçados, né? Forçar é por causa dos trabalhos forçados, né? Acusação para matarem esses coitados, se assim a gente pode chamar. Não, eles eram padres disfarçados, né? Pô, os bandidos, os criminosos que estavam lá nos Bernardinos, né? Eram padres disfarçados, não tinha nenhum padre, eram padres disfarçados. Portanto, vamos matar todos. Mataram quase todos, né? Só 2 não morreram.
73 mortos entre os 75 presos. Eram padres disfarçados. Depois, teve o ataque também a partir do meio-dia, na parte da tarde de 3 de setembro, na prisão de Bicêtre. Bicêtre era um asilo de velhos, né? Uma casa também de correção, né? E prisão de mendigos, vagabundos e de direito comum. Então começou na parte da tarde, terminou à noite e recomeçou no dia seguinte, à tarde também. Foram 165 mortos, assassinados, dos quais 43 crianças. Crianças. De 12 a 17 anos. Adolescentes. Dos 411 prisioneiros e pensionistas que estavam lá em Bicêtre. Depois, às 17 horas, os assassinos chegaram na Salpêtrière, que era uma prisão, hospício para mulheres. Mataram 35 das 270 detidas lá. Mulher doida lá. Hospício, né, de mulheres, né? Teve uma cena também famosa que foram os massacres na entrada da abadia de Saint-Germain-des-Prés, né? Estavam sendo levados para a abadia uma meia dúzia de carruagenzinhas, fiacres, né? Escoltada pelos federais marselheses e bretões, né? 24, 25 pessoas, na maioria padres refratários, né? E esses federais, né, que vamos dizer, eram soldados da Revolução Francesa, incentivando o povo a matar, a massacrar. Eles diziam assim: eis aqui os seus inimigos, eis aqui os nossos sabres e nossos piques. Piques é uma lança comprida, né? Pique não é uma lança para você lançar, é uma lança para você se proteger contra um ataque da cavalaria, né? Uma lança muito comprida, né? O cavalo vai refugar, né? Não vai querer entrar dentro de uma lança comprida dessa. Então você tem dezenas, centenas de lanças assim em riste, protege muito contra um ataque da cavalaria. Mas os assassinos dos massacres de setembro tinham piques também, né? Até achei que a palavra era feminina, como em francês, mas em português é masculina, né? Até me deu o trabalho de me levantar da cadeira, abrir o dicionário do Wise, abrir os outros grandes para olhar, é masculino mesmo, pique. E aí é uma imagem, né, de massacres em frente à abadia, né? Que coisa, não? E assim, o desenho, o cara mostrou toda a crueldade. Quer dizer, esse aqui está fazendo um esforço enorme, né, para abater essa pessoa que está aqui na frente dele, os outros aqui apavorados, né? Outros já mortos no chão ou agonizando, né? Outros saindo lá de dentro da prisão, da abadia, né? Porque as pessoas que eram condenadas dentro da abadia eram massacradas fora da abadia. Quem estava lá dentro ouvia os gritos, né? Ouvia o grito primeiro dos assassinos, né?
depois o grito do própria pessoa que estava sendo massacrada, né? Com sabre, com machado, com um pedaço de pau, né? Porrete, né? Algumas das pessoas que escaparam desse massacre como esse padre Sicar, né, que era um professor de surdos mudos, né? Para que o povo não o matasse, e a outros que estavam junto com ele, colocaram essas pessoas como se fossem burocratas da Revolução, com a pena na mão, escrevendo um despacho, uma coisa assim. Então, foi assim que alguns desses não foram massacrados por alguma razão que eu não fui atrás, né? Bom, no Carmelo, né, em 31 de agosto, o Manuel era um revolucionário duríssimo, né? Um desses revolucionários que mudaram, razão pela qual eles foram guilhotinados. Você não podia ser moderado numa revolução extremada, né? Uma revolução muito extremada, se você estava extremado aqui no começo, depois não, talvez não precisa tanta violência, não precisa matar tanta gente, não precisa matar os padres, não precisa matar. Aí você passa a ser encarado como inimigo da revolução e vai ser morto, né? Foi o caso desse Manuel que eu vou falar depois. Esse Manuel chegou a ser padre, se eu não me engano, pelo menos recebeu tonsura no seminário, mas abandonou, entrou na política e foi a desgraça dele. Então, esse Manuel foi lá no Carmelo, né, dizendo que domingo, dia 2 de setembro, eles ganhariam a liberdade, seriam soltos. Ganhariam a liberdade para sair da França. Os padres, obviamente, acreditaram. A gente nunca vai acreditar que a gente vai ser assassinado deliberadamente pelo Estado, né? E quem tinha meios, né, mandou buscar na casa de pai, mãe, irmão, parente, roupa, né, dinheiro para viagem. Eles acreditavam nisso, né? Isso lembra muito aquela cena do massacre da família imperial russa, né? Do czar, a czarina e os filhos deles, né? Diz a história assim que eles não vamos tirar uma foto da família junto e tal. A foto, na verdade, era o fuzilamento deles. Coitados, né? Devem até ter se arrumado para tirar uma boa foto, etc., né? Foram fuzilados. O Major Olavo tem um livro interessante sobre isso aí. Então, eles achavam que iam ser postos em liberdade. Então, na manhã do 2 de setembro, que é o primeiro dia do massacre, né? O massacre no Carmelo começou mais tarde um pouco. Mas na parte da manhã, foi tudo normal para eles, né? Até que um guarda, um oficial da guarda, disse aos padres, né? Quando vocês saírem, cada um de vocês vai receber o que merece. O passeio, né? O banho de sol, vamos dizer assim, dos presos foi postergada, mas foi anunciada para 3 horas da tarde, né?
E, contrariamente ao costume, mesmo os padres idosos ou doentes foram obrigados a sair para esse banho de sol, vamos dizer assim. Antes eles não iam, ficavam lá dentro. Não tinha coragem, não tinha força para isso, estavam doentes, né? Então, tudo isso era uma coisa estranha, né? No jardim onde eles passeavam, tomavam banho de sol, etc., né? A guarda havia sido dobrada, né? A capela da Virgem estava fechada, capela não, o oratóriozinho da Virgem estava fechado, mas o bispo de Santo pediu e ela foi reaberta. E os padres iam lá para rezar nesse oratório de Nossa Senhora. Então, 16 horas, 4 da tarde, né? Aí os detidos, os padres detidos, ouvem grandes clamores, né? Na vizinhança, né? E aí aparecem os criminosos, aparecem os assassinos, né? Então, eles, certos de que eles iam morrer, iam ser massacrados, os padres se dão a absolvição um ao outro, né? Não dá tempo de ser uma confissão normal, né? É uma confissão quase que in articulo mortis, né? É um momento solene, a perspectiva da morte é um momento solene, né? Por isso que a gente tem que estar muito precavido na hora de uma coisa que tem um risco de vida para nós, né? Uma cirurgia delicada, né? É bom se confessar. Final do ano de 2016 eu tive uma cirurgia delicadíssima, podia muito bem morrer. Fiz uma confissão geral. Com meu filho, padre. Isso é uma coisa que não é simples, né? Mas é importante. O primeiro padre massacrado foi o padre Giraud, que estava lendo o breviário do lado de um laguinho que tinha lá no jardim da abadia do Carmelo, do convento do Carmo. Depois um outro padre, né, que tentou apaziguar, foi abatido de um tiro de fuzil, né? Tem monumentos lá, e na parte que restou do Jardim do Carmelo, tem marcos que lembram isso, né? Ainda que muitos religiosos de hoje, né, culpam os padres, não, o padre tal, principalmente com relação à questão da Vandéia, não, vocês ficam incitando ódio, etc., né, lembrando esse negócio e tal. Hoje, na França, ainda tem isso. Padres dizendo essas coisas, né? Aqui é uma imagem à esquerda aqui, é o principal religioso que estava preso, né, que era o arcebispo Monseigneur de Lot d'Allemagne, arcebispo de Arles. Então aqui o cara está enfiando uma pique no corpo dele. Ele já tinha levado um sabre na cabeça, né? Aqui um outro assassino atirando num padre que subiu numa árvore aqui, tá vendo? Então, assim, foi uma caçada aos padres, né, no jardim. E quando os criminosos e assassinos entraram no jardim do convento do Carmo, né, eles entraram procurando justamente o arcebispo de Arles. Aí os padres cercaram o arcebispo de Arles para esconder e tal, falaram, não, eles me procuram,
eles só vão se contentar se eu me entregar, né? E um dos assassinos, né, pergunta assim ao Monsenhor de Ló, né? Você é o arcebispo de Arles? Sim, sou. O arcebispo respondeu tranquilamente, né? Calmamente. Ah, então foi você que deixou cair o sangue das pessoas, né, em Arles? Falou, nunca fiz isso na minha vida, né? Aí o cara, bandido, você é um acelerado, né? Você não fez mal, eu vou fazer mal a você. E aí deu um golpe de sabre na cabeça do arcebispo de Arles, Monsenhor de Ló. Então ele juntou aqui as mãos, né? Sem nenhuma queixa, morreu. Aí foi depois que ele já caiu no chão, com esse golpe de sabre na cabeça, que veio esse outro assassino com o pique e enfiou no arcebispo. E arranca o relógio dele, fica com o relógio dele. Eu vou falar aqui umas coisinhas sobre esse arcebispo, Jean-Marie d'Allemand Dillot. Era para as pessoas terem muito ódio dele, da perspectiva dos revolucionários, né? Porque ele foi muito firme durante todo o início da Revolução, contra todas as coisas que a Revolução foi fazendo contra a Igreja, né? O tio dele, desse futuro arcebispo de Arles, era cura de Saint-Sulpice, que era a maior paróquia de Paris. Quando Notre-Dame foi incendiada, a catedral passou a ser lá, porque era a igreja mais portentosa, etc., né, que tem lá e tal. O arcebispo, futuro arcebispo, né, o Monseigneur Dillot, ele assistiu à sagração do rei Luís XVI. Em 1774, né? Foi justamente o Luís XVI que o designou para ser o arcebispo de Arles, né? Posterior aprovação de Roma. O Monseigneur Dillot, né, escreveu em 1790, já estamos na Revolução, segundo ano da Revolução, uma crítica dos princípios revolucionários que foi assinada também por 129 bispos. É para a Revolução ficar com raiva. E vários prelados. Prelado é um religioso de responsabilidade elevada, assim, né? De uma posição elevada, né? Então, de tal forma, né, que em 27 de dezembro de 1790, né, somente 2 bispos e 37 padres haviam aderido ao cisma revolucionário. Isso numa base de 300 clérigos, que eram deputados aos Estados Gerais, etc., né? Então, muito pouca gente. Quer dizer, e a participação do Monseigneur Dillot para que isso ocorresse, tão poucos padres e religiosos e bispos terem aderido à Constituição Civil do Clero, né? É uma coisa importante.
O Monseigneur Dillot, né, já como arcebispo, né, ele encorajava, né, os padres refratários e exortava aqueles que já haviam jurado a constituição civil do clero a se retratar. Em 9 de janeiro de 1791, 200 padres parisienses, havia 800 padres em Paris, mas 200 assinaram, juraram a Constituição Civil do clero. Então, eu não vou falar de mais muitos detalhes aqui dos massacres lá no Carmo. Alguns padres, né, um padre mais jovem, ele consegue escalar o muro para pular e sair do jardim, né? Alguns se arrependem, alguns podiam ter fugido, olha para trás, os companheiros ali, ele volta para fazer companhia e morrer com os companheiros, né? Como esse padre Galé, que renunciou a fugir e volta para compartilhar da sorte dos seus companheiros. Ele leva um tiro numa perna, né? E depois é massacrado, né? Mas 5 ou 6 outros conseguem escapar. Tem um padre, que eu vou contar um pouco aqui a história dele, acho que vai dar tempo, que é o padre Keravenant. Acho que tem 2 padres com esse sobrenome, eu não chequei, talvez irmãos, eu não sei. Esse padre Keravenant é uma coisa espetacular. Quando as pessoas estavam indo, porque chegou uma pessoa, não é assim, vem todo mundo, nós vamos fazer um julgamento, entra todo mundo de novo aqui para dentro da igreja lá. Ou seja, tem que sair do jardim, né? O padre Keravenant e um outro, eles nessa hora que estavam voltando para lá, você tem... Ele consegue ir para o sótão, né? Ficar escondido no sótão do Carmelo, né? Tinha umas coisas fora pelo lado do jardim, ele conseguiu subir o telhado de uma construção mais baixa, né? Como é que é até uma palavra que eu não sabia, apanti. Apanti é uma construçãozinha mais baixa, né? Fora de uma construção mais alta, que você pode subir ali e dali você pode subir para outra. É possível fazer isso. Então, o padre Keravenant, ele conseguiu subir daí, foi para o sótão, né? E de lá ele ouvia os golpes e os gritos dos assassinos e das vítimas também. Teve outros padres que conseguiram se esconder na escada que leva à cátedra, né? Que leva ao lugar onde o padre faz o sermão, né? Em geral, ficava no meio da igreja. O sermão não era feito do lado do altar, normalmente. Tinha uma chama aqui de cátedra, mas não é uma cátedra, né? É um púlpito, né? Tinha um púlpito no meio da capela, e para você subir no púlpito tinha uma escada, para você chegar lá em cima e fazer o sermão. Na França, em geral, em frente do púlpito tem um grande crucifixo, né? Do outro lado, na parede do outro lado. Então, outros padres conseguiram se esconder nessa escada, né? Escada do púlpito, né? Teve um outro coitado que conseguiu se esconder e iria escapar. Ele se escondeu debaixo
de um colchão. Só que o colchão tinha muita coisa, ele espirrou. Aí foi descoberto e foi massacrado. Então, o padre Keyravenan, isso aqui é uma coisa espetacular. Né? O nome dele era Pierre-Marie Joseph Greyot de Keyravenan, que escapou dos massacres de setembro. Né? Ele era vigário de Saint-Sulpice. Então, ele foi preso lá numa casa chamada A Solidão, La Solitude, que era uma casa de campo, né? Talvez para recolhimento, etc. Né? Ele foi preso e foi levado para o Carmelo de Paris. Né? E ele conseguiu ficar no sótão e não mataram ele. Ele mais um ficaram lá. Depois, passado isso daí, ele, obviamente, se ele fosse pego, ele seria morto, né? Porque ele é um padre não jurão. Né? Mas ele nunca saiu de Paris, isso é uma coisa importante, né? Porque ele não interrompeu o seu apostolado. Isso é uma coisa espetacular. Assim, se a gente pensar bem essa coisa dos padres, né? A missão do padre é nos salvar, né? Se ele fugir, ele não vai nos salvar. Então, assim, a maioria desses padres, eles enfrentaram o perigo de morrer para manter o seu apostolado. Né? Ele ia num outro convento de carmelitas, das mulheres, né, carmelitas, que havia na Rue de Grenelle. Por isso que eu digo, são pelo menos 2 conventos carmelitas havia em Paris. Né? Então, obviamente, o convento foi fechado, né? Mas as irmãs reconstituíram esse convento em algum outro lugar. Elas viviam conforme a ordem do Carmelo em algum outro lugar. E o padre de la Clos-Rivière, vou depois ver mais sobre ele, talvez contar alguma coisa, era um jesuíta, né? A referência diz, era um jesuíta cuja vida foi um verdadeiro romance. Deve ter sido uma coisa interessante. Mas o padre Keyravenan ia lá também nesse convento, esse outro convento do Carmo, como se ele fosse dar aula de desenho. Porque ele entrava lá com uma pasta, com papel para desenho, né, o lápis, as coisas de cores, etc., para lá. Ele ia lá. É isso a vida de um bom padre, né? É manter o seu apostolado, mesmo que ao risco de sua vida. Na verdade, então, em vez de ser só um professor de desenho, ele ia lá para confessar as religiosas e dar os sacramentos, né? Isso só se soube mais tarde, né? Quando uma das freiras, né, escreveu uma história disso. Depois do Nove Thermidor. O Nove Thermidor é o dia, a data da queda do Robespierre. As coisas relaxaram um pouco. Não totalmente, voltou a perseguição aos padres, né? Os padres, não, agora padres podem voltar, tira os padres da prisão, nada disso, né? Os padres que estavam no Ponton de Rochefort, por exemplo, ficaram presos lá nos navios, lá, mesmo depois da morte do Robespierre. Então, uma freira, né, desse convento narrou essa história, né, de que ele ia lá realmente era para dar os sacramentos às irmãs. Né? Agora tem outro
um outro penitente que é um negócio inacreditável, né? E que ocorreu também com o padre Kiravenan, né? Isso quem conta é aquele G. Lenotre, que é o grande historiador de la petite histoire, né? O grande historiador da pequena história, né? Lenotre escreveu mais de 100 livros, muitos deles sobre a Revolução Francesa. Alguns dos livros do Lenotre estão na edição 100 e pouco. É uma delícia ler os livros do Lenotre. Tá? Então, o que aconteceu? Né? Danton ficou viúvo. Né? A mulher dele se chamava Gabrielle Charpentier. Gabrielle Charpentier Danton. Né? Então, a mulher dele morreu dando à luz ao quarto filho do Danton, né, que morreu. Então, foi natimorto, esse último filho. Né? E ela morreu no parto. E Danton resolveu se casar com a mulher que cuidava dos filhos dele, Louise Gély. Depois se tornou Louise Danton. Era uma mocinha de 17 anos. Ele ficou muito apaixonado por ela, mas ela era muito católica. Como é que pode um negócio desse, né? E ela falou para o Danton o seguinte: para você casar comigo, duas coisas. Primeiro, você vai ter que se confessar com um padre não jurão, e vamos nos casar na igreja com um padre não jurão. O padre que confessou o Danton e que fez o casamento do Danton foi o padre Kiravenan. Um negócio inacreditável. Ele nunca falou isso. Outras pessoas que contaram essa história e que essa história foi contada pelo Lenotre. E o cara foi se confessar. O padre Kiravenan, ele obviamente vivia escondido, ele saía para fazer o apostolado dele, pouquíssimas pessoas sabiam onde ele morava. Né? Era no quarto andar de um edifício. O autor que eu vi aqui chama esse quarto dele de um pardieiro. Mas o padre não faz conta disso, né? O bom padre, isso é o menor das coisas, né? Então, ninguém sabia. Em tese, pouquíssimos fiéis muito confiáveis sabiam aonde o padre Kiravenan morava. Mas, obviamente, o Danton soube. Tá? Talvez pela mulher dele, pela noiva dele, né? A Louise Gély. Ou seja, ele morava numa mansarda, né? Numa ruela pouco frequentada na região ali de Saint-Germain-des-Prés. Aí Danton era ainda muito poderoso, né? E ele achou. Então ele foi lá e bateu na porta do prédio embaixo, né? E demoraram a responder, né? Mas ele insistiu. Aí veio aquele passinho, uma velhinha, toda temerosa, né? Defendia a entrada, era ela que defendia a entrada lá do prédio. E Danton teve que explicar muito por que ele queria ver o padre.
E insistiu tanto que, bom, vou deixar ele entrar, né? Então, o Danton subiu a escada, né, para o último andar, quarto andar, né, mansarda. Lá, o padre Kiravenan estava andando de lá para cá, daqui para lá, né, lendo lá o seu breviário. Quando ele olhou pela porta quem era que estava lá, ele viu logo que era o Danton, né? Danton é uma figura muito conspícua, né? Não tem como você não saber que aquela pessoa é o Danton, né? O rosto pontilhado de marca de varíola, um pescoço dessa largura, o cara Danton, né? Aí ele chega lá e diz: Monsieur l'abbé, né? Senhor padre, né? Eu vim me confessar. Você teria a bondade de me ouvir e de me absolver? É o padre, ajoelhe-se. Danton se ajoelhando diante de um padre não jurão para se confessar. Deve ser uma das cenas mais improváveis da história, né? Ele se ajoelhou, juntou as mãos, na frente dele tinha um crucifixo, confessou seus pecados, o padre deu a absolvição, ele foi embora. Muito provavelmente, quase que certamente, quem deu a bênção nupcial do casal, Danton e a nova mulher dele, né, foi o padre Kiravenan. E o padre Kiravenan não abandonou o Danton na hora da morte dele. Danton, o casamento durou menos de um ano, porque o Danton morreu. Danton foi guilhotinado, foi condenado e guilhotinado, né? E o padre Kiravenan foi seguindo a carroça do Danton, né? Até a guilhotina para dar uma absolvição para ele, da maneira que os chamados capelães da guilhotina faziam, né? A Revolução Francesa, na sua imensa crueldade, né, não permitiam que um padre fosse confessar as pessoas que iam ser guilhotinadas. Então, os padres tinham que dar um jeito ao risco de morrer, ao risco de ser preso e morrer, na rua, né? Quantas pessoas não devem infinitamente a esses padres, né, que foram fazer essa confissão quando elas estavam a caminho da guilhotina. Então, no dia 5 de abril de 1794, Danton foi mandado à guilhotina, né? Danton, coitado, ele se defendeu muito bem durante a acusação, até ameaçando juízes e promotores, etc., né? Que ficaram tão aterrorizados que pediram para concluir o debate e dar logo o julgamento, né? Era impossível derrotar o Danton num embate desse tipo, né? Então, obviamente, ele foi condenado com os grandes revolucionários estavam ali com ele naquele julgamento. Camille Desmoulins, né? Hérault de Seychelles, Fabre d'Églantine, que é o cara do calendário revolucionário, Chabot, Delaunay, em suma, uma loucura, né? O mais corajoso desses que estavam sendo levados para a guilhotina, nesse momento, era Danton, né? Consciência, talvez, do perdão dos seus crimes, que ele confessou,
e da absolvição in articulo mortis, né, que ele recebeu no caminho, né? O Danton, um dos que foram com ele, esse Fabre d'Églantine, eu falei isso acho que na última conferência anterior. Fabre d'Églantine era um poeta, né? Que deu nome aos meses, né? Do ano no calendário republicano, e dizem que ele estava reclamando porque, puxa, eu não vou ter tempo de terminar uns versos que eu estava fazendo, né? Verso em francês é ver, né? V-E-R-S. E verme também é ver, né? A pronúncia é a mesma, né? Então Danton fez na carroça, falou para não te preocupa não. Daqui a umas 2 semanas você vai estar com milhões de né? Milhões de vermes, né? Mas, como se fosse diversos, né? Porque é a mesma pronúncia que você... Danton, né? Então, na dobra de umas ruas, né? De uma dessas ruas, o olhar do Danton se cruza com o olhar do padre Quiravenant, e ele entende que ele está dando para ele, de novo, né, uma nova absolvição. Quem contou isso, e foi o Lenôtre que descobriu todas essas coisas e que pela primeira vez escreveu sobre isso, né? A mãe da mulher do Danton, né? Ela disse assim, ó, estou bastante tranquila contra a morte do nosso Danton. Ela contou, né, como seu genro, o marido da filha dela, tinha recebido mentalmente, né, o perdão divino graças ao padre Quiravenant. Quando terminou o terror, né, o confessor de Danton, o padre Quiravenant, retomou seu apostolado na paróquia de Saint-Sulpice. Mas não terminaram as coisas extraordinárias na vida desse padre Quiravenant. Em 1802, né, um padre obteve para ele a nomeação de cura de Saint-Germain-des-Prés. Né? Mas 2 anos depois, ele incorreu na desgraça de Napoleão, né? Porque ele assistiu no cadafalso o seu parente Jorge Cadudal. Não esqueçam deste nome, Cadudal. Cadudal tentou matar Napoleão. Cadudal é uma das pessoas que conspiraram contra Napoleão. Ele era ali da Vendéia, daquela região, e foi preso, né? Eu já falei um pouco sobre esse atentado. Ele foi preso. Napoleão até ofereceu a ele, se você quiser ser oficial do meu exército, você está perdoado. Ele não quis. Então ele foi condenado à guilhotina. E quando ele estava indo para a guilhotina, o padre que estava do lado dele era o padre Quiravenant. Foi isso que, vamos dizer assim, deu a desgraça dele aos olhos de Napoleão. Ele foi para a guilhotina com o Cadudal. E tem aquela coisa famosa, né, do Cadudal, né? Ele lá o padre rezando a Ave Maria lá com ele, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O Cadudal, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora. E parou. Mas termina? Não, é agora.
agora, e na hora da minha morte, a hora da minha morte é agora. É uma cena famosa que o Lenôtre conta também. É uma coisa tocante, né? O cara sabe que vai morrer. E ainda aplica isso na Ave Maria, né? Quando o Império caiu, né? Depois da Batalha de Waterloo, caiu definitivamente, ele voltou para o clero de Saint-Sulpice. E também como cura de Saint-Germain-des-Prés, que ele conservou até a sua morte em 1831. Então, acho que assim, o mais furioso romance, eu acho que não conseguiria conter tanta cena extraordinária como a vida desse padre Kiravenant, né? Danton era uma pessoa muito apaixonada nas coisas, né? Foi apaixonado na Revolução, foi apaixonado pela sua primeira mulher, foi apaixonado pela sua segunda mulher. E a primeira mulher, como eu falei, ela morreu no parto, né? E morreu num momento em que Danton estava fora da França, estava em missão fora da França, né? Ela morreu em 10 de fevereiro de 1793 e Danton só chegou de volta a Paris, né, em 16 de fevereiro. Né? Então, o que Danton fez? Exumou o corpo da mulher e mandou fazer um busto, que é esse que está aqui ao lado. Né? É um busto da mulher dele. Bom, ele tinha os filhos dele para criar, ele era um político, né? Ele considerou que deveria casar de novo e gostou muito da moça que cuidava dos filhos dele, né? Que é a tal que disse: eu só caso na igreja com um padre não jurão e você tem que se confessar com um padre não jurão. Tudo isso foi o padre Kiravenant que fez, né? E o que é curioso, né? A dor do Danton foi tão grande que ele sumiu, ele não foi à convenção durante muitos dias. De 17 de fevereiro a 8 de março, ele não voltou, não reapareceu lá na convenção. E o Robespierre mandou uma carta para ele, um bilhete, na verdade, muito tocante, mas que se revelou totalmente falso, né? Então ele diz assim: poxa, tal, conte comigo, né? Eu sou um amigo terno, né? E devotado, né? E só eu posso te oferecer, se isso pode te oferecer alguma consolação, eu te ofereço essa consolação. Eu te amo mais do que sempre e amarei você até a morte. E desde este momento, a partir de agora, eu sou você. Um abraço ou um beijo do teu amigo Robespierre. Foi Robespierre que condenou Danton à morte, né? Porque Danton mudou radicalmente depois que ele se confessou com o padre Kiravenant, casou com a Gélie Danton, começou a ver as coisas com outros olhos, né? Entrou uma luz da igreja nele, uma luz do cristianismo nele, né? E ele chegou a pedir demissão do Comitê de Salvação Pública. Ele renunciou a um poder enorme por mando da sua consciência, né? Aqui é uma imagem da segunda mulher dele, Louise Gélie, e o filho do Danton, quer dizer,
um enteado, né, da Louise Gély, né, com um negócio chamado zograscópio. Negócio para ver como é que a gente diz, gravura, né? E põe a gravura ali atrás, vê por esse vidro, de tal forma que dá uma espécie de terceira dimensão lá e tal. É uma imagem muito bonita. O nome dela, da Gély, era Louise Sébastienne Danton, née Gély. Gély era o nome de família dela, que passou a ser o nome de família Danton, né? Ela morreu em 1856, viveu muito depois, né? Ela se tornou viúva, né? Após 10 meses de casada, né? E os amigos de Danton, né, culparam ela da morte de Danton. Ele mudou muito, etc., né? Por causa de você, esse negócio de cristianismo, etc., né? Mas morreu bem, né? Melhor morrer bem logo do que morrer mal depois, né? 2 anos mais tarde, ela, Louise Sébastienne Gély Danton, casou com o secretário-geral do diretório, né, a nova forma de governo da Revolução, um cara chamado Claude François Etienne Dupin, que depois se tornou um barão no Império. E tiveram filhos também. E ela está enterrada no cemitério de Montparnasse. Bom, eu acho que paramos por aqui e acho que na próxima conferência a gente termina essa primeira fase aqui dos massacres de setembro. Depois eu voltarei com particularidades, né, para falar de coisas específicas dos massacres da Revolução Francesa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Santos mártires da Revolução Francesa, rogai por nós.